Dentro daquele copo de bebida saiu uma fumaça. Essa fumaça entrava dentro da boca daquele homem. E eles começavam ali. Quando eles partiam pelo ato para se relacionar com mais profundidade, de repente o telefone daquele homem começava a tocar. Quando ele atendeu o telefone, era a esposa dele ligando para ele. Quando ela desligava, Deus me levava dentro da casa dela, ela desligava o telefone e dobrava o joelho e começava a orar. Naquele lugar, naquele local, quem estava ali era o espírito da morte. Ele tinha entrado pela boca daquele homem através daquela bebida. Deus. Pela boca dele através da bebida. Sim, sim. E aí ele colocou o desejo no coração daquele homem de matar aquela mulher e em seguida se matar. Quando eu voltei daquela visão profética que eu tive, eu comecei a orar dentro do meu quarto. Eu senti uma presença muito ruim dentro do meu quarto. Em seguida eu comecei a orar, eu comecei a perguntar para Deus o que era aquela visão. Foi onde Deus me revelou que o inimigo, para ele destruir alguém, ele precisa de um corpo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, comigo Zilda Araújo, aqui no Resgatando Valores. É sempre um prazer muito grande sentar aqui nessa mesa que está recheada da presença do Eterno para lhe contar mais um testemunho. A minha convidada já chegou, veio da cidade aqui de pertinho, a cidade de São Mateus, São Paulo, juntamente com o esposo, o pastor Edson. Ela já esteve comigo uns meses atrás, que está no episódio 155, onde ela conta que ela sofreu muita dor, sofreu um abandono, foi rejeitada, ficou meses também ali na FEBEM. O testemunho dela é glorioso, ela vai conhecer Jesus dentro de um hospital. Ela veio de uma família que frequentava o ocultismo, aonde Satanás ali usava de forma assim, muito violenta no mundo espiritual. Ela se perde nesse mundo espiritual e o inimigo ali fazendo de tudo para destruir. Ela tentou suicídio e ela vai contar hoje um pouco da experiência que ela teve dentro do ocultismo e como foi que ela conheceu Jesus, que vai limpar, tirar toda aquela podridão, toda mentira, todo engano, e ela de verdade vai se entregar para Jesus, e Jesus vai limpar ela, vai purificar ela, vai tirar tudo aquilo que o inimigo colocou dentro dela, porque nela, ela já nasce com um dom, e esse dom o inimigo vai usá-la. Só que quando Jesus chega transformando, limpando, purificando, trazendo luz e clareza com a verdade. Eu estou falando dessa linda aqui, dessa pérola. Olha como ela é bonita, gente. Pastora Luciana Silva, uma amiga agora. Quero que você fique muito à vontade. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez voltar aqui para dar essa resposta ao público. Foi um sucesso o testemunho dela, de pessoas que assistiu, que sentiram ali Deus dentro daquilo que você conta, né, das dores, do abandono. E quando você disse as experiências do ocultismo, muitas pessoas quis saber. E como eu tenho compromisso com a palavra e com a verdade, eu gosto de trazer clareza na mesa com as pessoas que, de fato, falaram que tinha essa experiência. É isso, então, eu lanço de novo o convite, ela aceita para estar aqui hoje contando essa experiência que ela teve. Lembrando a todos vocês que todos nós temos passado. Só que ficou lá no passado. Ninguém lembra com prazer, porque sente saudade. Não, 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 não. Nada disso. Hoje ela é uma nova mulher em Cristo Jesus, marcada profundamente com o sangue do Senhor. E ela vai contar o que ela via lá, o que acontecia lá, e que hoje muitas coisas que acontecia lá têm acontecido no presente, no meio de algum cristão. Eu quero que a pastora Luciana fique à vontade, a senhora comece aí, da onde a senhora se sentir bem, né, contando para mim, para todo esse público. Um beijo grande para vocês, são todos tão importantes quanto ela está aqui comigo. Um pouquinho antes de eu passar a falar para ela, ela também está ansiosa para falar quanto eu para ouvir. Eu peço carinhosamente para você se inscrever aqui no canal Resgatando Valores.
faça seu comentário, permita-me saber de que lugar desse mundo você está nos assistindo, tá bom? Então comente, compartilhe, divulgue e deixa Jesus falar o teu coração através dessa tão linda experiência que a pastora Luciana vai dividir com todos nós. Fique à vontade, amada. Glória a Deus, missionária Zilda, é um prazer muito grande, é uma honra poder estar voltando aqui, né? Amém. No podcast Resgatando Valores, né? E hoje de uma forma diferente, né? Sim, sim. Hoje para falar um pouquinho da nossa superação, das nossas experiências que a gente teve, né? Com o mundo espiritual, porque é muito real, ele existe. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com aquilo que eu vou falar aqui, né? Eu quero fazer um pedido especial, né, para você que puder, compartilhe esse testemunho, porque tem muita gente que ainda estão lá e precisam ser liberta, essa visão precisa ser aberta, né? E alcançar esse temor do Senhor na nossa vida, né? Eu contei no outro testemunho tudo aquilo que a gente viveu quando a gente estava na mão do adversário, na mão do inimigo, tudo que a nossa família passou, tudo que a nossa família viveu, as consequências que trouxe, né? Sobre as escolhas que são feitas, porque a nossa vida ela é feita de escolha. Sim. E a gente sabe que toda escolha, ela tem por si a sua recompensa. Né? E as consequências as consequências também, né? E as recompensas, né? Isso, porque a gente recebe aquilo que a gente planta. É verdade. Né? E no outro testemunho eu falei sobre as consequências. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a recompensa depois que eu vim para Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Mas eu quero iniciar falando sobre a minha libertação. Certo. Como veio a minha libertação? A minha libertação após eu ter esse encontro com Jesus no hospital, né? Deus me dando sinais de que Ele existe, que Ele é real, que o seu poder é verdadeiro, né? E ninguém para Deus, mas Ele consegue parar um universo. Glória a Deus. Quando Ele decide descer no ambiente, quando Ele decide resgatar a vida de alguém. Se revelar, né, Lu? Se revelar a alguém, foi o que aconteceu comigo. E após esse encontro, após essa transformação, não digo na aparência, mas digo na alma. Porque a alma, quando ela é curada, quando ela decide se levantar, né? Automaticamente as coisas começam a acontecer de uma forma muito natural do lado de fora. É verdade. Né? Mas, como eu disse, eu vim de uma família do ocultismo. Toda a minha família, fomos criados desde pequeno, né? E eu me lembro que uma certa vez eu vivi uma experiência muito grande com Deus. Porque depois que eu estava na igreja, que eu estava indo para a igreja, que eu já estava, né, participando de algumas coisas dentro da igreja, interagindo mais, eu me lembro que uma vez eu voltei atrás e entrei dentro de um candomblé. Depois de ter entrado na igreja, já estava na igreja, volta já estava iniciando, né? Já estava buscando a Deus e me veio o desejo, porque a libertação ela não é uma coisa assim da noite pro dia. É um processo. É um processo, né? E eu estava vivendo esse processo ainda. E eu lembro que uma vez eu estava na minha casa, recebi uma ligação de uma amiga e ela sabia que eu gostava muito antes, né, de vir para Jesus, do candomblé, do ocultismo. Você gostava? Gostava. Quando eu era, né, fazia parte, eu gostava. Quando estava porque lá. eu não conhecia Deus, né? Quando a gente não conhece a Deus, qualquer prato que vem a gente prova. Era a sua verdade, né, na época. Foi aquilo que eu queria, que eu fui criada, foi aquilo que eu acreditava. Certo. Né? E assim, eu não tinha ainda uma estrutura dentro da palavra. Eu estava no processo de libertação, né? E ela me ligou e ela me chamou para ir. E eu me lembro que estava tendo um toque lá, né? De uma entidade. E eu fui. Só que já estava um bloqueio dentro de mim. Porque eu já estava no processo. Eu acredito muito quando em Salmos 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Glória a né? Deus. Sim. E aquele dia Deus tinha literalmente dado ordem aos seus anjos ao meu respeito. E aí a gente estava lá, começou todo o culto deles, né? E, de repente, a entidade não conseguia descer na casa. Não desceu? Não conseguia descer na casa. Veio várias entidades, mas o maior não conseguia descer na casa, né? E quando ele desceu, foi uma batalha muito espiritual que eu vivenciei dentro daquele terreiro, naquela noite. Ele veio, saiu de dentro da casinha e veio na minha direção. Ah, então ele chegou a descer. Não, de início ele não desceu, mas por Teve fim... uma resistência ali. Isso, tava uma luta Certo. muito grande. E ali, pelo fato de eu ter resistido àquele ambiente, acho que Deus olhou e falou assim, eu vou mostrar para ela que eu tenho poder.
E eu mando nas entidades, porque Deus, ele tem o poder. Sim, ele né? é o O seu todo nome está acima de todos poderoso. os nomes, né? E de repente a entidade desce e vem ao meu encontro. E ele me expulsa. Meu Deus. Eu fui expulsa do terreiro. O que ele falou para ti? Ele falou para mim assim que ali não era mais o meu lugar, que eu estava atrapalhando o trabalho deles, que eu precisava me retirar, que o cara lá de cima não permitia mais eu ficar lá dentro. E eu me lembro que eu fiquei muito envergonhada, porque assim, foi na frente de todo mundo, sabe? E ele não me deu chance de defesa, ele simplesmente falou, sai daqui, eu te expulso daqui. E aí eu me lembro que algumas pessoas que estavam ali, né, acenderam o charuto, né, para ele, ofereceram a bebida para ele, eu envergonhada, porque eu tinha levado um agrado para ele aquele dia. Ainda se levou um agrado? Eu tinha levado um agrado. O que você tinha levado? Eu tinha comprado uma champanhe, que eu sabia que ele gostava, muito cara, que eu paguei na época. E eu fui oferecer para ele e ele não aceitou. Ele simplesmente me expulsou dali. Saí envergonhada dali. E olha, sabe, foi uma experiência muito grande que eu vivi com Deus. E aí eu me lembro que eu fiquei muito chateada e cheguei na minha casa. E quando eu fui para entrar no quarto da minha mãe para contar para ela o que tinha acontecido, a minha mãe estava chorando. E orando a Deus e pedindo para Deus para que o Senhor me libertasse por completo. Né? E aí eu parei na porta, comecei a ouvir a oração da minha mãe. E aí eu entendi que a oração do justo muito pode seus efeitos. Glória a Deus. Que quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede a Deus, por mais que as nossas mãos sejam curtas, por mais que os nossos passos sejam ilimitados, Aleluia. a oração ela é uma chave invisível que abre portas visíveis. Glória a Jesus. E aquele dia eu precisava daquilo. Porque foi onde eu entendi que existe acessos para a gente. Que quando Deus restringe, por mais que a gente tenta abrir a porta, forçar a porta, por mais que a gente entra dentro, Deus realmente ele é a pedra de esquina. Glória a Deus. Então foi muito experiência impactante forte, aquilo que né? eu vivi, foi. E também para você crer que quem está com você é maior. Porque se fosse da mesma altura, é claro que a gente hoje tem esse entendimento, né? Sim. Mas naquele momento você não tinha esse entendimento, ainda tinha um pouco de dúvida, você ainda quer agradá-lo. Foi. E ele rejeita o seu agrado. Ele rejeita. E foi onde eu entendi que naquele dia não valia a pena mais. Deus, ele Glória me a Deus. abraçou. Não foi eu que abracei ele. Porque quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente, por qualquer motivo, a gente quebra essa aliança. Mas quando é ele que faz a aliança com a gente, ela permanece intacta, porque nunca foi sobre os nossos defeitos, sobre as nossas limitações, mas sobre a palavra dele. E o que ele diz lá em João, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. E eu entendi que aquele dia eu estava voltando para a prisão e querendo trancar a porta. Só que ele já tinha abrido a porta para mim. Não dava para voltar. Não dava para voltar. Porque Glória o filho de Davi, Deus. ele tem a chave, né? E o que ele diz lá em Apocalipse? Eu tenho a chave de Davi. Eu abro portas que homem não fecha. E fecho portas que homem não abre. E aquilo foi uma experiência muito grande. Abriu a minha visão espiritual sobre o mundo espiritual. E aí eu fui vencendo várias outras experiências. E realmente o mundo espiritual ele é muito real. O bem e o mal existe. Sim. Eu conheci esse lado mal, né? Eu vivi muitas experiências. Porque assim, desde a minha infância, eu sempre tive o dom da visão aberta. Eu sempre vi muitas coisas, né? Desde quando a gente vivia no ocultismo, eu tinha muita visão, eu tinha muita sensibilidade sobre as coisas. Então você não só ouvia as vozes das Mas entidades, como você via. Via. Então Só esse que, é um assim, dom que nasceu em você já. Isso. Eu acredito que assim, Deus, quando ele entrega um dom pra gente, ele entrega dentro do ventre da nossa mãe. E a gente tem um respaldo para isso, né? Porque Jeremias, capítulo 1, diz que Deus ele não espera a gente nascer para nos ungir. Ele unge dentro do ventre. Então, assim, desde o ventre, o inimigo ele tenta nos abortar. Mas quando a gente tem uma unção de Deus sobre a nossa vida, ainda que a gente passa por muitas coisas, ainda que a gente faça algumas escolhas erradas na nossa vida, o que prevalece é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. É irrevogável, né? Então, Deus ele já tinha liberado a palavra, mesmo sem eu saber da sua existência, ele já tinha liberado sobre a minha vida uma palavra.
né? Glória a Deus. E hoje eu entendo porque eu fui ferida em muitas coisas que eu vivi. E um dia orando a Deus, eu perguntando para Deus por que que eu tive que passar por tudo aquilo. E foi onde Deus, ele respondeu para mim que ele preferiu me ferir do que me perder. Porque foi através dessas feridas que eu encontrei o altar. Então, até as dores que você conta, né, do abandono, do abuso, você acredita que foi tudo Deus permitindo você passar por aquilo? Sim, não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas foi a permissão A dele. permissão de Sim. Deus, né? Porque Deus, ele está em cima de tudo, de todos. Seu nome está acima de todos os nomes, né? Então, assim, não é Deus que ouve o inimigo, mas o inimigo ouve a sua voz. E sabe o que eu aprendi em tudo que eu vivi? Que quando Deus manda, Satanás se torna diácono na sua presença. Ou seja, até o que vem para atrapalhar acaba ajudando. Aí Sim. eu pergunto para mim mesma, o que seria de mim hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei? Eu só sou o que eu sou hoje, só estou aqui hoje no podcast Resgatando Valores, justamente por causa da minha história. Porque foi resgatada, né? Você Pelo está Senhor. entendendo? Então, assim, eu não tenho um passado, eu tenho um testemunho, né? Uau. Porque, assim, Deus, ele nos cura, mas a cura que Deus dá não é uma cura que você apaga da sua memória tudo que você viveu. Não é uma cura que te traz amnésia, mas é uma cura que te traz um raciocínio lógico, né? É uma cura que te faz entender o porquê que você passou por tudo aquilo. Qual foi o propósito de tudo isso? Para que o nome dele seja glorificado. Sim. Porque Deus não levanta, missionária Zilda, quem nunca caiu. Deus não cura quem nunca teve enfermo. Deus não liberta quem nunca teve dentro de uma prisão. Então, assim, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Na nossa vulnerabilidade. Então, foi na minha fraqueza, na minha vulnerabilidade, que Deus se revelou para mim. Glória a Deus. Né? E quando eu estava lá no ocultismo, eu servi o inimigo, né? Eu me lembro que eu teve uma fase da minha infância que eu conheci uma cigana, né? E eu tinha muito essa visão aberta, eu revelava muito a vida das pessoas. Você revelava? Eu revelava a vida das pessoas. O inimigo mostrava para você? O espírito do engano, É. né? E eu dei vazão a essas vozes. Eu aceitei aquilo para mim, porque era o que eu acreditava, era o que Sim. eu vivi. Era a sua verdade. Cresceu Exatamente. naquele ambiente, naquele lugar ali. E eu me lembro que eu fiz uma aliança com ela. Você fez? Isso. E aí ela consultava as pessoas, né? E eu ficava debaixo da mesa, Meu né? Deus. Revelando a vida das pessoas. Quer dizer, ela era cigana, Ela era cigana. mas quem tinha a revelação era você. Era eu. E você ficava debaixo da mesa contando para ela? Debaixo da mesa, revelando. Eu falava debaixo da mesa, Entendi. revelava, a entidade descia sobre o meu corpo, né? E eu tinha o corpo aberto, a gente dizia assim, né? Sim. E aí eu revelava a vida das pessoas. E realmente tudo que eu falava era muito verídico. Acontecia? Exatamente, assim, não só o que acontecia, porque assim, o inimigo, ele pode até prever algumas coisas na nossa vida, né? O quê? O nosso hoje. O hoje ele sabe, o nosso passado ele sabe. Menos Mas o só o presente. amanhã, É menos o futuro, né? Só o futuro que fica intacto na mão ele de não Deus, sabe né? de nada O do futuro futuro. Deus proverá, né? Isso. Então, assim, eu mexia muito no emocional com as pessoas, o quê? Trazendo o seu passado à tona. Revelando coisas do seu passado. Então, assim, era coisa que as pessoas falavam assim, não, isso aqui não tá para acontecer. Aconteceu. Né? Então, eu mexia muito com o emocional das pessoas. E muitas outras vezes, sabe, eu fiz isso, ganhei muito dinheiro com isso também, né? Ganhou, Ela ganhava dinheiro e Lu. também, eu também, ela acabava me dando também. E até eu não ter um encontro verdadeiro com Deus, foi onde eu entendi que, na verdade, assim, o bem e o mal, ele existe, né? Deus, ele é um ser, como o inimigo também, né? E o inimigo, ele é tão astuto, missionária Zilda. Ele, na verdade, ele é um imitador de Cristo, né? Deus, ele não construiu os 10 mandamentos. Sim. Ele vem imitando a Cristo nos seus 10 mandamentos. Só que de uma forma negativa. Tudo que Deus fez para o bem, ele usa para o mal. Né? Então, assim, Deus, ele me criou para a tua glória. Deus me trouxe essa terra para um propósito. Mas por falta de um encontro verdadeiro, por falta de
a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, é ela que nos abre a nossa visão, Sim. né? Crente que não vive a palavra, ele é um crente cego, ele corre grande risco de cair no abismo, Uhum. né? E eu vivi aquelas experiências com o mundo espiritual e acreditei. Só que quando eu vim para Jesus, Uhum. aí foi quando eu entendi que, na verdade, ele é um espírito e ele, para fazer o mal para alguém, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma mente, né? E foi quando Deus começou a revelar para mim muitas visões, né? Uhum. Quando eu vim para a igreja, quando eu comecei a me aprofundar na palavra, quando eu comecei a fazer jejum, porque é muito importante, Sim. né? A nossa Uhum. libertação, ela vem através de jejum, né? Porque existe forças do mal, existe uma corrente do mal, que como a Uhum. Bíblia nos ensina, existe maldição que só são quebradas através de jejum e oração, Certo. né? Uhum. E aí eu comecei a jejuar pela minha vida, comecei a buscar pelo meu ministério, e aonde Deus começou a abrir a minha visão. E Deus começou a me mostrar. E nesse momento, pastora Lu, vem só você para Jesus ou vem mais alguém da tua família? Quem apresentou Jesus para você? Porque eu sei que você teve aquela experiência com Deus dentro do hospital. A partir dali, como que você começou a caminhar para a igreja? Através da minha mãe, né? Eu comecei a levar ela para a igreja também, porque ela Aham. estava bastante doente, né? E a gente começou a caminhar, né? Só que assim, no começo eu tinha muitas recaídas, né? Uhum. Até que eu passei no encontro com Deus. Foi o que me fortaleceu, o encontro com Uhum. Deus que eu passei, foi aonde a minha visão espiritual foi aberta e eu comecei a entender o real propósito de Deus sobre a minha vida. Ah, então sua mãe faleceu, que no primeiro testemunho você conta com detalhe, né, como que ela faleceu. Ela faleceu salva e você continua na igreja. Isso, eu continuo na Ah, tá. igreja, continuo na igreja. Só que assim, após esses lutos que eu passei, foi os momentos que eu tive mais experiências com Deus. É. Foi. Foi o momento que eu mais busquei, né? Porque Uhum. assim, ativou muitos gatilhos na minha cabeça, né? Foi uma batalha muito grande Como espiritual. assim, gatilhos? Você tinha dúvidas em algum Não, o inimigo momento? mesmo tentou colocar, sabe, no meu coração muitas dúvidas a respeito do que tinha acontecido e a forma que tinha acontecido com a minha família. E eu Hum. não quis dar mais vazão àquelas vozes. Foi Mas eles aonde vinham. vinham, Vinham. vinham, falavam na minha mente. Eu até cheguei a É, contar uma contou. parte que eu tentei suicídio, né? Queria Isso. tentar suicídio contra a minha vida. E aí foi aonde eu falei assim, não, eu não quero que esse ciclo se repita na minha vida, né? Eu não quero mais isso para minha vida. E foi onde eu comecei a me aprofundar na palavra. Foi onde eu comecei a me aprofundar na palavra. Tem até um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías 35, versículo 1, Uhum. que diz que no deserto nasce flores, né? Foi no momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu me vi sozinha que eu falei, Deus, o que vai ser de mim agora? Como que eu vou conseguir caminhar, né? Sem a minha família? Porque de tudo que eu passei, a parte mais difícil para mim foi o do luto. O luto. O luto. O luto, ele dói, ele machuca, Sim, né? sim. E a saudade, ela é imensa. E foi onde o Espírito Santo de Deus começou a suprir esse vazio dentro de mim. E Uhum. Deus ministrou no meu coração que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro da gente, Uhum. né? E foi onde eu falei assim, não, eu não quero viver esse vazio. Eu não quero essa solidão, porque o inimigo ele trabalha muito na solidão, né? Na Uhum. carência emocional. E aí eu comecei a buscar a palavra. Comecei a ler, comecei a orar, comecei a fazer jejum. E foi aonde eu comecei a aceitar o que Deus tinha para minha vida. Eu falei, eu quero viver o que o céu tem para mim. E comecei a buscar Uhum. entendimento na palavra, comecei a fazer jejum. E foi quando Deus começou a me mostrar o mundo espiritual, mas num sentido positivo, né? Eu vivi a fase negativa, eu pude conhecer a maldade, né, do universo, a maldade dos espíritos, né? E o inimigo ele não tem dó de ninguém. É, Ele não Lu. escolhe classe, raça e nem nação para atacar, né? Aham. Porque assim, ele não pode diretamente atingir a Deus. Certo. E assim, a oportunidade que ele achou para atingir a Deus é tocando na humanidade. Porque nós somos criaturas de Deus. Sim. E quem conhece as suas criaturas não ser o seu Criador? Então, tudo que a gente sente, o Espírito Santo de Deus sente. A Bíblia Uhum. diz que ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Se nós estamos felizes, ele está feliz. Se nós estamos tristes, ele está triste. Então, o inimigo ele tentou tocar na minha ferida para tentar me desmotivar, para me tirar do caminho do propósito, para Uhum. fazer eu esquecer com as promessas que Deus fez na minha vida. Mas foi no momento mais difícil da minha vida. Foi no momento de desespero,
Foi no momento de dor que Deus se revelou para mim. Foi onde Deus ministrou no meu coração, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que até na minha dor Deus tinha um propósito. Glória a Que o Deus. que ele fazia hoje eu não estava entendendo, mas amanhã eu iria entender, Uhum. né? E aí eu comecei a viver o processo da cura, o processo da superação, né? E foi através do Espírito Santo de Deus que eu encontrei a verdadeira superação. Não dá para superar dores, não dá para superar percas, se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida. É verdade. É por isso que eu te convido, verdade. você que está enfrentando lutas, batalhas espirituais. Às vezes a gente perde muitas guerras na nossa vida porque a gente quer lutar na força do nosso braço. A gente quer lutar com as nossas armas que a gente está na mão. A gente fala o que a gente sente, a gente age da forma que agiram com a gente fala como falaram com a gente, mas a gente não é o que nos aconteceu. Sim. Deus começou a ministrar no meu coração. Você não vai se tornar uma pessoa assim porque você não é uma pessoa assim. Você não é o que te aconteceu. Uhum. E às vezes a gente perde muitas guerras por conta disso. Eu queria me vingar das pessoas como se elas tivessem culpa daquilo que me aconteceu. Mas aí quando Deus abriu a minha visão espiritual, que eu entendi que a minha guerra, ela era espiritual, eu estava numa motivação certa, mas lutando de uma forma errada. Uhum. Foi aonde eu falei para Deus, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero lutar com as armas certas, porque eu ia para a guerra, mas eu voltava ferida. Eu entrava na guerra e voltava sangrando. E eu corria um grande risco de qualquer momento perder a minha vida. Foi que o inimigo tentou, né? Só que aí foi quando eu comecei a aprofundar na palavra, a orar mais, Uhum. a oração, porque a oração ela é a base de tudo. Sim. A oração ela é o alicerce de uma casa. Uma casa que não ora, ela não tem alicerce. Uma pessoa que não lê a palavra de Deus, qualquer vento de doutrina ela é levada. É verdade. Porque é a palavra de Deus que nos dá a estrutura, que nos dá a base. Cada pergunta para minha, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu obtive uma resposta. Eu vou abrir um parênteses aqui Sim. para falar um pouquinho sobre o que o inimigo é capaz de fazer na vida das pessoas, Certo. né? Que eu contei lá no meu outro testemunho. Quando o inimigo ele entra na vida das pessoas, Uhum. ele não economiza, tá? Ele destrói de verdade. E a primeira imagem que ele quer destruir da gente é a imagem que Deus ele existe. Que ele tem o poder de nos restaurar. Porque eu me lembro que tudo que ele fez na nossa família, né? Ele destruiu a nossa imagem, né? Roubou a nossa identidade, trouxe enfermidade para minha família, né? Trouxe o vício, a prostituição. Ele mostrou para a gente as ruas, né? Meu A gente Deus. comemos, né? Do pior, né? Do que caiu da mão dele, sabe? E o diabo ele não tem dó de ninguém. Ele não tem dó. Massacra Né? mesmo. Tanto que ele entrou na minha família, ele destruiu, Uhum. né? Ele destruiu a nossa família de uma forma assim tão brutal, sabe? Só que, graças a Deus, que a gente teve um encontro com Jesus, Uhum. né? Lá no meu outro testemunho, do início que eu contei, né? Sobre o que ele fez, ele trouxe doença. Então, quando eu vim para Jesus, ele tentou colocar dúvida no meu coração, porque ele não queria que essa maldição hereditária fosse quebrada. Forte isso que você está dizendo. Porque né? é uma maldição, É. né? Veio dos meus avós, veio dos meus pais, passaram pra gente e ele queria Da que continuidade. dar continuidade a essa geração, Uhum. né? E eu me lembro que quando eu enterrei o meu último irmão, né? Eu já estava assim começando a orar, começando a ler a Bíblia. E eu me lembro que Deus ele me tomou dentro do cemitério. Dentro do cemitério? Dentro do cemitério. Quando eu vi o caixão do meu irmão descer, as pessoas que estavam comigo, que vão ver esse testemunho, sabem que não é mentira. Eu declarei que seria a última pessoa que morreria naquela situação. Eu declarei a quebra de maldição ali, sabe? Quando eu vi o caixão do meu irmão descer, eu levantei a mão para o alto e eu declarei toda maldição hereditária para aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe? Porque se eu não tivesse vindo para Jesus, se eu não tivesse aceitado, porque assim, a vida ele é feita de escolha. A gente precisa Sim. querer, né? Isso, Não é simplesmente desejar uma mudança de vida, E né? não Sonhar agir, com uma mudança de vida e não se tomar uma levantar. atitude. Aham. A gente precisa tomar uma atitude. Eu precisava agir. Nem tanto que quando ele tentou colocar dúvida na minha cabeça, tentar me retorcer, trazendo depressão, solidão no meu coração, mostrando para mim, olha, se Deus fosse tão bom assim, ele falava. Ele falava? Falava no meu ouvido. Que é uma das primeiras características Né? dele é colocar Olha, dúvida, Deus né? é tão bom com você. Olha você aqui mais uma vez dentro desse cemitério.
Eu me lembro que eu fui no banheiro. E foi curto tempo, né, Lu? Foi. Você enterra sua mãe depois de 4 Não, enterra o meu irmão. O teu irmão depois Primeiro enterra minha sobrinha. Minha sobrinha. Ah, teve a sobrinha. Teve a sobrinha que morreu engasgada com 3 meses. Ah, tá. Enterramos minha Essa eu não sobrinha. sabia ainda. Depois enterramos meu irmão. Em seguida, minha mãe. E depois meu outro irmão. E o diabo foi quando ele colocou no meu coração que eu deveria me matar. Olha a maldição, olha o espírito de morte agindo, né? Então, assim, ele estava, assim, cercando a minha família de todos os lados. Querendo acabar. Exatamente. Só que nessa época você já tem filhos, né? Isso, eu tenho filhos, mas assim, quando a gente dá vazão a essas vozes, a gente não consegue pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pensa em nada. Porque tudo que a gente quer naquele momento é aliviar a nossa dor. Que você chega e a aonde o espírito do engano entra. Porque ele matar. trabalha na nossa vulnerabilidade. É na hora da nossa dor, é na hora da nossa dificuldade. Da fraqueza. Entendeu? Né? Que ele coloca a dúvida no nosso coração. E eu me lembro que teve um momento que eu fui no banheiro sozinha. E aí, eu estava dentro do banheiro. E ele falou no meu ouvido dentro do banheiro. Que tinha sido enterrado meu irmão, que a próxima vítima seria eu. Ele falou isso? Falou. Porque eu estava sentindo uma dor tão grande no meu coração. Que você E eu falei para Deus assim, eu lembro que eu morrer. falei no banheiro assim, eu falei assim, meu Deus, que dor é essa? Eu não aguento mais. Eu preciso dar um fim nessa dor, eu não aguento mais. E foi onde ele falou para mim assim, eu sei como acabar com a sua dor. Olha no meu coração. Só. E aí me veio aquele pensamento assim, depois que eu saí daqui, que todo mundo foi embora, chegar em casa eu vou me matar. Olha o pensamento que veio. Só que em seguida, antes de eu sair dentro do banheiro, que veio aquela voz na minha mente, porque ele fala na nossa mente, ele fala no nosso ouvido, né? Sim. Ele não tem o poder de ler a nossa mente. Isso. Né? Ele trabalha com seta e com dados inflamáveis. Ele fica lançando a seta dele. Quando a gente absorve aquilo, a gente começa a trazer a existência aquilo que não existe. Porque nós vamos reagir. É. Quando você reage, ele percebe que o que ele falou está sutil ali, surgindo efeito. E ele vai continuar falando. Isso, porque todos nós temos uma fé positiva e uma negativa. Sim, duas vertentes. Né? Aquilo que a gente alimenta é o que cresce. Isso. E naquele momento ele lançou a semente dele. Só que na hora eu ouvi, mas eu não dei vazão. Ignorou? Eu ignorei aquela voz, saí dentro do banheiro, né? E aí já estavam fechando, né, o caixão do meu irmão. E aí só estavam esperando eu para sepultar o meu irmão. Né? Meu Deus. Só estavam esperando eu chegar para sepultar o meu irmão. Né? Então, que estavam já fechando o caixão, meus irmãos saíram para fora. E na hora que o caixão começou a descer, e aí eu lembro que eu pedi pro pessoal lá do cemitério, né, parar. Eu falei, só um minuto. Porque antes de jogar terra nesse caixão, eu preciso declarar. Você parou? Eu tudo. pedi para parar, eu falei, só um minuto. E aí foi na hora que eu fiz uma oração. Eu falei, eu declaro, toda a força do inferno seja quebrada agora. Espírito de morte, meu Deus. Espírito das trevas, você não vai reinar mais na minha família. Esse ciclo está sendo quebrado agora. Foi corajosa. Essa maldição está sendo quebrada agora. Você foi corajosa para fazer isso. Eu fui. As Mas pessoas têm o hábito de, toda vez assim, quando vai sepultar alguém, jogar terra, né? Quando a gente joga terra, a gente está concordando. É mais outras religiões, né? Isso, mas tem gente que tem essa mania de jogar terra, assim, as pessoas que não têm conhecimento, acaba jogando, né? E assim, na hora que eles começaram a jogar terra, e aí eu falei assim, o meu passado, maldição hereditária, eu te enterro agora. Você foi decretando. Eu fui declarando no mundo Glória espiritual. a Deus. Eu fui declarando. Eu falei, a partir de hoje, você não tem mais acesso à minha casa, à minha família. É o último que você leva. Mas daqui para frente, eu declaro um novo tempo. A minha dor vai virar testemunho. Aí eu me lembro que a minha família, todo mundo começou a chorar, vieram me abraçar, né? E eu sequei as minhas lágrimas naquele momento. Missionária Zilda, veio uma força dentro de mim. Glória a Deus. Uma força dentro de mim, porque, sabe, não era eu. Não era eu, porque na minha capacidade humana, eu não tinha nem condições de falar. Sabe? E aí, as pessoas que vinham para me consolar, eu estava consolando as pessoas. Eu sequei as minhas lágrimas naquele momento. E eu falei, a minha dor vai virar o meu maior testemunho. E daquele dia em diante que eu voltei para casa, né, o inimigo, ele tentava falar, sabe, chamar a minha atenção em algumas coisas. Eu ligava a televisão, sempre aparecia, sabe, essas coisas. Eu falei assim, a partir de hoje ninguém vai assistir mais essas coisas. A partir de hoje a televisão é só para ouvir hino, é só para ouvir pregação. Porque eu precisava fechar todos os acessos, né? Tudo que trazia, sabe, dor, trazia depressão, né? Porque é aquilo que eu digo, aquilo que a gente alimenta é o que cresce, sim. né? E assim, eu comecei a lutar com as armas espirituais, né?
Porque às vezes a gente quer culpar as pessoas, a gente quer jogar nas pessoas, né? Aquilo que nos aconteceu, jogar a responsabilidade para as pessoas. Enquanto, na verdade, precisamos ter atitudes, né? Se levantar, mesmo que esteja doendo. Você estava passando por vários lutos, um atrás do outro, em curto tempo. Sim. Era normal você sentir aquela dor, mas você não ficou ali se Não. lamentando, você reagiu. Não. Acredito que foi isso que o Espírito Santo viu em você, uma mulher de garra. Você reagiu mediante toda a situação. Eu precisava reagir, porque, assim, tem ciclos na nossa vida que só vai ser quebrado com o nosso posicionamento. Uau! Né? Não adianta a gente orar e não se posicionar. A oração, ela é inválida. algo que fica guardado. Sim. Mas ela só vai surgir efeito através do nosso posicionamento. Só vai ter valor, né? Entendeu? E eu não queria que aquilo que aconteceu na minha família se repetisse na vida dos meus filhos. Né? Até porque eles estavam como a Gila. Né? E eu falei assim, eu preciso moldar a minha casa. Eu preciso fazer a minha parte. Deus, ele é a base, ele é a estrutura. Mas eu sou o material que ele precisa. Para construir paredes e fechar todas as brechas do inimigo. E foi onde eu comecei a agir. Quando via aquele sentimento de saudade, quando via aquelas fotografias que caía do guarda-roupa, ia mexer numa coisa, aparecia, aí já vinha assim, sabe, no automático assim, você já via assim, a entidade querendo se manifestar dentro do ambiente. Eu catava as fotos, já via aquela tristeza, o meu passado já vinha à tona. Eu simplesmente guardava as fotos. Eu passei por cima da minha dor. Porque eu entendi, eu não sou o que me aconteceu. O diabo, ele sempre vai tentar mexer na ferida do nosso passado, né? Mesmo que eu estava num processo que eu ainda não estava curada, né? Porque a cura, ele é um processo, né? Por que muitas pessoas morrem quando tá no processo de cura? Porque elas aceitam tomar qualquer coisa, ouvir qualquer coisa. E eu falei, não, eu quero a medicação certa. Eu quero que venha da mão certa. Né? Porque dependendo da mão que vem, aquilo que era para curar acaba sangrando mais, né? E foi onde eu comecei a entender que o mundo espiritual, ele é muito real, ele existe, né? E se a gente não lutar com as armas certas, se a gente não posicionar, se a gente não tiver um foco, um objetivo, se a gente não acreditar no poder de Deus, não tem como ele se manifestar. Sim. Porque Hebreu capítulo 2 diz que o capítulo 11 diz que a gente não vive por vista, mas por fé. A fé é o quê? O firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas espera. E eu falei, o que eu espero para a minha vida é um futuro melhor. O que eu quero para meus filhos é um futuro melhor. Eu não queria mais que aquele ciclo se repetisse. Eu olhava para meus filhos, eu não conseguia imaginar os meus filhos passando pelo aquilo que eu passei. Porque eu sabia que Deus me preparou para aquele momento, mas se eles passassem, talvez eles não resistiriam. E eu precisava quebrar essa maldição. E existe maldição na nossa vida que a gente só quebra através do nosso posicionamento. A gente fala assim, mas eu já orei, eu já estou na igreja, eu estou buscando, eu estou lendo a palavra, mas ler a palavra e não viver ela é a mesma coisa que nada. Não adianta. Nada. Por que a gente vê tantas pessoas dentro da igreja, entra anos e sai anos, missionária Zilda, e a vida não muda? Porque assim, a vida, ela não é um conto de fada, ela é real, né? Aquilo que eu planto, eu colho. Isso. Como é que eu vou colher da mão de Deus aquilo que eu não plantei? É impossível. Impossível, né? Às vezes a gente tem aquela falta de maturidade de entender que Deus, ele faz a promessa, né? Ele libera o milagre e a gente fica assim, de braço cruzado. Isso, esperando acontecer. Esperando acontecer, né? A libertação, Deus prometeu, ele vai libertar. Sim, ele tem esse poder. Quando ele entende que a gente não tem condições humanas, não temos condições espiritualmente de agir. Mas quando ele sabe que a gente pode dar o primeiro passo, a responsabilidade é nossa e a gente precisa ter maturidade de entender que existe coisas na nossa casa, coisas na nossa vida que só vai acontecer através da gente. A gente tem muito hábito de orar pela libertação de alguém, né? Sim. Só que assim, não tem como Deus libertar lá se Deus não libertar aqui primeiro. Não tem como. Porque a libertação é algo muito contagiante. Como que eu vou pregar algo que eu não estou liberto? Como que eu vou dar conselho para uma pessoa e daqui a pouco eu vou estar fazendo outra? Aí que entra o espírito de engano. Exatamente. Né? Que a pessoa está enganando outras pessoas. Exatamente. Passando aquilo à frente que não é uma verdade. Exatamente. Por que eu comecei a contar o meu testemunho agora, em 2025? Tanta gente me conhece. Eu já ia lhe perguntar isso, né? Que passou muitos anos. Sim. Porque você teve autorização? Como que foi? Porque foi muitos anos que você ficou
com esse testemunho aí guardadinho dentro de você? Sim, tem muita gente que me conhece, né? Uhum. Que nem tanto que muita gente me mandou mensagem, ficou surpresa quando viu o primeiro testemunho, né? No podcast Resgatando Valores. E falou, Luciana, eu não tinha menção do que você tinha vivido. Pastora, eu não tinha noção. É que assim, para Deus nos usar, primeiro ele precisa nos curar. É verdade. Como que eu vou curar alguém se o paciente sou eu? Não tem como. Não tem como. Não tem habilidade, não tem as ferramentas certas. Não tem propriedade, É. né? Porque a palavra de Deus, ela não é uma fábula, não é um livro. A Bíblia, ela é o único livro no mundo inteiro onde você lê, o autor te acompanha. Ele está aqui. Então sai daqui para cá e daqui eu posso entregar o meu melhor. Entendeu? Como que eu ia falar sobre o meu testemunho se eu ainda estava ferida, se eu ainda estava no processo, né? Então, assim, hoje eu já não tô mais, eu já não me vejo mais no processo. Hoje eu me vejo no propósito, Glória a Deus. né? Hoje o que eu estou fazendo aqui é cumprindo um propósito de Deus. Amém. Porque o meu passado, ele ficou para trás. Não me procura no meu passado que eu não tô mais lá, né? Só que o meu passado, ele virou um testemunho. E eu preciso fazer com que tudo que me aconteceu vale a pena. O que adianta eu lutar tanto, chegar até aqui e não glorificar a Deus? Se ele me libertou, se ele permitiu que eu sobrevivesse, se ele me deu o grande livramento do HIV, né? Poderia ter sido eu, né? E ele permitiu que eu fosse liberta, me deu o grande livramento. Foi essa doença que levou tua mãe, teu irmão? Foi. É? Foi o HIV, né? Então, assim, hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida foi para a glória do nome de Deus. Foi um grande livramento, grande né? livramento. Grande livramento. Grande livramento. Glória E assim, a então, Deus. hoje eu entendo que eu tô pronta. É para este tempo, né? E foi onde eu comecei a contar o meu testemunho. Hoje, às vezes eu falo, a gente chora porque, assim, remeter ao nosso passado não é uma coisa tão fácil assim. E nós somos humanos. Exatamente. Né? Nós temos sentimentos, né? Que Nós fique bem sentimos, claro. Eu digo isso na última ministração, que o nosso passado não pode atrapalhar o nosso presente nem embaraçar o nosso futuro. Exatamente. Muitas vezes o passado ele é importante, porque como que você teria esse testemunho com tanta propriedade, com tanta seriedade, e lá na caixinha do teu passado expor aqui na mesa, e não é para se engrandecer, ou nada disso, para falar de religião, não é isso, a nossa intenção não é religião, nós amamos todas as pessoas que estão lá dentro, porque não conheceram a Jesus. Né? E quando você não conhece a verdade, a mentira que está enganando, aquela mentira é a verdade para a pessoa. Né, Lu? E como eu não tenho nenhuma experiência do lado do ocultismo, espiritismo, candomblé, nada disso, porque eu já nasci em um lar evangélico. E o interessante é que a pastora Lu é tão novinha, né? Mas com uma história tão grande que eu me assustei desde a primeira vez, quando ela começou a contar o sofrimento dela. E enquanto você contava, eu perguntava assim a Deus, meu Deus, como que uma menina tão linda, tão nova, sofreu tanto assim? Né? E dá aquela indagação dentro de nós. Então, o passado, ele é importante, até um pouquinho antes de nós começarmos aqui o podcast, nós estávamos falando das experiências do passado, de Paulo e de alguns outros homens que a Bíblia cita. É importante, porque você vai lá, você traz aqui, mas você não sente mais nada. O problema é quando você lembra do passado com saudade, quem eu era. Ai, quando eu fazia isso, quando, né? Então, aquilo dá para entender que essa pessoa não está liberta. Exatamente. Quando a pessoa não está liberta, ela corre o risco de voltar para o passado. É quando tem um espírito de manipulação ainda agindo, né? Ela, na verdade, ela não teve um encontro verdadeiro e ela não sabe o que ela quer de verdade. Quando a gente tem um encontro com Deus e quando uma pessoa decidida a servir a Deus, as setas virão, isso é fato, né? O vil tentador tá aí para tudo, Todos os dias, né? Exatamente. Todos os dias. E por que eu bato muito nessa tecla sobre a oração, sobre o jejum, sobre ler a Bíblia, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente acaba com essas forças malignas no mundo espiritual. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, o inimigo, ele se afasta da gente. Ele se recua. Entendeu? O que a Bíblia nos ensina? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. A gente precisa ter essa resistência. Isso é nosso. Né?
Por que que às vezes a gente perde, a gente não, as pessoas perdem muita guerra? Porque às vezes estão até na motivação certa, mas lutando de forma errada. Uhum. Gente, o bem e o mal, ele existe. Nós estamos falando de dois seres invisíveis que faz coisas visíveis, Isso. né? Aquilo que eu acredito é o que acontece. Você pode ver, missionária Zilda, que quando a gente faz uma oração, pedindo algo a Deus para nossa vida, um milagre, já percebeu quanto tempo você demora para obter aquilo? Quantas vezes você ora e você não tem o resultado que você queria naquela mesma hora? Por quê? Porque acontece uma batalha muito grande no mundo espiritual. Uhum. Agora, quando a palavra ela é negativa, automaticamente ela acontece. Você entende? Uhum. Que existe. Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui com Deus, com o mundo espiritual. Uma vez eu estava orando dentro do meu quarto, né? E eu estava assim, numa oração tão gostosa com Deus. Eu tinha feito abrido um jejum, um propósito com Deus. E eu queria que Deus me renovasse. Eu queria algo novo no meu ministério. Uhum. E assim, como eu vim do ocultismo, né? Eu sempre tive essa visão aberta em relação ao ocultismo. Hoje, graças a Deus, de uma forma positiva. Uhum. Hoje eu trabalho para o reino. Porque quando a gente avança, o reino avança junto, né? E eu comecei a orar e eu falei assim, Senhor, como o Senhor tem falado muito que vai me usar na libertação, então eu vou começar a buscar pela minha vida espiritual. E eu me lembro que eu dobrei o joelho no meu quarto, eu comecei a orar. E daqui a pouquinho eu tive um apagão. Deus me levou dentro de um galpãozão muito grande. Muito grande. E tinha fileiras de cadeira como se fosse uma sala de aula. Sabe? Tinha fileira e cada fileira na frente delas tinha um número dentro dessa fileira. Uhum. E eles estavam todos sentados ali. Um monte de gente, assim, tudo de preto, de cabeça baixa. Uhum. Né? E com uma caneta e uma folha na mão. Cada número tinha uma identificação. Uhum. Aí, naquela visão, falava assim, ó, chega mais perto. Quando eu cheguei mais perto, que eu comecei a ler aqueles números, abaixo dos números tinha uma palavra escrita. E aí, eu comecei a ler. A primeira fileira estava escrito Espírito da Morte. A segunda fileira estava escrito Espírito da Prostituição. Espírito do Alcoolismo. Tinha uma identificação. Uhum. E dentro daquela visão que eu tive, né, entrava um homem. Eu não via o rosto dele, tá? Sim. Mas era assim uma energia muito ruim, algo muito ruim. A pisada daquele homem estremecia o ambiente, sabe? E eles abaixaram a cabeça assim, se curvaram a cabeça e ficaram. E ele sentava assim numa mesa muito grande. E ele começava a falar. Aí quando ele começou a falar foi que eu entendi que aqueles seres que estavam ali eram demônios, né? E ele falava e eles anotavam no caderno. E daqui a pouco saía fileira por fileira. E aí, dentro dessa visão, a primeira fileira, que foi o Espírito da Morte, que saiu, né? Uhum. Quando eles saíram, naquela visão, eu já me vi em outro lugar. Eu me vi dentro de um quarto de um hotel, né? Dentro de uma visão. E a entidade estava deitada na cama. E chegava um casal, assim, dentro do quarto, e eles começavam a se beijar, se beijar. Quando eles pegavam o copo de bebida, assim, que eles iam enfiar na boca, dentro daquele copo de bebida saiu uma fumaça. Essa fumaça entrava dentro da boca daquele homem, né? E eles começavam ali. Quando eles partiam pelo ato para se relacionar com mais profundidade, Uhum. de repente o telefone daquele homem começava a tocar, 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 tocar. E aí ele falava para a moça assim: espera só um minutinho. Quando ele atendeu o telefone, era a esposa dele ligando para ele, perguntando para ele assim: onde você tá? E ele mentia para ela no telefone. Quando ela desligava a televisão, Deus me levava dentro da casa dela, ela desligava o telefone e dobrava o joelho e começava a orar. E naquele lugar, naquele local, quem estava ali era o espírito da morte. Ele tinha entrado pela boca daquele homem através daquela bebida, Deus. pela boca dele através da bebida. Sim, sim. E aí ele colocou o desejo no coração daquele homem de matar aquela mulher e em seguida se matar. E em seguida, na hora que entrava aquele espírito, passava pela porta, o espírito ruim pegava aquela mulher, ela começava a dançar, e o rosto daquela mulher se materializava no rosto da esposa dele. Então ele começava a conceder o ato com aquela mulher, achando que ele estava com a esposa dele. Uhum. Em seguida, entrava um espírito com nome que... Olha só essa visão. Esse espírito era o espírito do HIV. As costas dele estavam escrito AIDS, HIV, sabe? Uhum. E para contaminar os dois.
Quando eu voltei daquela visão profética que eu tive, que eu olhei e eu falei, eu comecei a orar dentro do meu quarto, eu senti uma presença muito ruim dentro do meu quarto, em seguida eu comecei a orar, eu comecei a perguntar para Deus o que era aquela visão, foi onde Deus me revelou que o inimigo, para ele destruir alguém, ele precisa de um corpo. Sim. Quando a gente abre essa legalidade para essas coisas, consumir, né, e adquirir essas coisas, o inimigo entra. Por que a Bíblia diz que o que mata não é o que entra, é o que sai? Uhum. Porque ele entra primeiro, ele mata o nosso espírito e quando ele sai, ele mata a nossa alma. Pode ver que tem pessoas que estão viva por fora, mas por dentro está morto. Porque a primeira área que ele quer atingir é o quê? É a nossa alma. Porque ele matando a nossa alma, o resto é automático. Entendeu? E eu comecei a receber muitas visões de Deus, assim, sabe? E Deus começou a me revelar muitas coisas. E foi onde eu entendi que o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Não dá para você lutar com o inimigo dando soco nele. Não dá para você lutar com o inimigo falando coisas que você deseja falar. A nossa guerra, ela é muito espiritual. Até porque o homem ou a mulher, ou seja quem for, não tem essa força para lutar com o inimigo. E não consegue Porque ver ele não é né? um ser que nasceu, cresceu. Não, é um ser que foi criado desde muito do ser humano existir. Ele foi anjo de luz, né? Sim. Ele é um anjo caído. Então, eu acredito que o inimigo, mediante o que a Bíblia diz, o único que pode contra ele é Jesus. Exatamente. É só Cristo. Pode ver que ele só bate continência. Não é para o seu diploma, não é para o seu título de pastora, não é para o título de missionária, nada disso. Ele não respeita a posição. Ele não respeita. Mas se tiver um crente cheio do Espírito Santo de Deus, Da palavra, da de oração, palavra, né? Ele não resiste. Muitos não conseguem nem ouvir. Quando você levanta a mão, ele já cai. Porque ele sabe que o que está em você é maior e mais forte do que ele. Então, concluindo essa visão, missionária Zilda, quando a esposa dele começou a orar, Deus desceu naquele ambiente, sabe? Aquele homem, quando ele vai pegar o copo de vinho, que ele olha para trás, ele já não vê mais a mulher. Ele vê o demônio na frente dele. Ele pega as coisas dele e sai correndo. E quando ele chega na casa dele, quem está lá de joelho? a esposa. A esposa dele. Isso foi uma visão. Isso foi uma visão que Deus me revelou para mim. Mostrou todos os detalhes. Mostrou todos os né, detalhes. Foi aonde eu vi quanto o poder da oração faz efeito. Quanto? Porque aquele dia quem estava ali era o espírito da morte. O inimigo já tinha saído daquele lugar com um decreto, né? Mas olha o poder da oração. Quebrou. Quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, tem coisas que a nossa mão não consegue fazer. Tem coisas que você vai falar, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Mas a oração, ela acessa lugares que o teu pé não tem condições de pisar, que é a alma. A oração, ela é uma chave invisível que abre portas visíveis, né? Por que o inimigo luta tanto para que a gente não ore? Por quê? Porque ele sabe que quando a gente ora, Deus revela. Quando a gente ora, não tem grades que ficam de pé. Paulo e Silas foi liberto da cadeia por quê? Pelo poder da oração. Então foi quando eu entendi que a oração era tudo que eu precisava, foi onde as cadeias começaram a cair na minha vida. Ali começou o processo da libertação, na oração. Eu comecei a orar, sabe? Deus me revelava as coisas e eu ia para cima. Mas orar não é, pastora Zilda, não é aquela oração que a gente, lá no começo da nossa conversão, a gente faz, não. Aquela oração repetitiva, sabe? Sem objetivo. Sem objetivo. A gente tem que, até orar, a gente tem que aprender a orar. Porque até para orar tem que conhecer a palavra. Porque exatamente. A oração que Jesus responde é a oração que, mediante a palavra dele, nos ensina. Então, não é qualquer oração. Por que todas as orações não são respondidas? Porque Deus, ele ouve, sim, todas as orações, mas ele não responde todas. Né? Tem oração que as pessoas oram porque ora. Quer orar e levanta uma oração, mas a oração não tem objetivo, não tem afinidade, não tem um motivo. Essa oração, ela fica... Não tem muito valor essa oração que não tem profundidade. Por que eu vou orar? Por que eu preciso orar? Então, quando você ora mediante a palavra de Deus para um determinado assunto ou para um determinado lugar, essa oração com certeza vai vir resposta para ela.
E a gente tem o hábito, tipo assim, espera a guerra chegar para orar. Não. A gente tem que orar antes da guerra chegar na Isso. porta, Se preparar antes, né? né? Como eu vivi muitas dessas experiências no mundo espiritual, muitos esses ataques, depois que Deus ele me transformou, abriu a minha visão, né, para um lado muito positivo, graças a Deus por isso, eu comecei a orar antes das guerras virem. Então eu aprendi que a necessidade de orar não é só quando a guerra bate na minha porta, Uhum. sabe? Até antes da gente dormir, quando a gente acorda. É muito importante isso, porque quando a gente está Sim. dormindo, o inimigo, o mundo espiritual, ele trabalha quando a gente está Ele dormindo, não para, né, né? Lu? Por que que o salmista Davi, ele disse, ó, deitei, dormi, acordei, me levantei porque o Senhor me sustentou? Por quê? Porque antes dele dormir, ele orou. Ele faz uma oração antes de Uhum, dormir, uhum. né? Porque por que que a gente não consegue, às vezes não consegue dormir? Porque nós estamos em guerra espiritual. Sim. E o momento que o mais o inimigo trabalha é onde? É nas madrugadas. A insônia, As né? insônias, aí É, vem a perturbação. Você pode ver quando pesadelo, você não consegue dormir no outro dia, você não tem ânimo para limpar a casa, você não tem ânimo acorda para lidar com a circunstância, cansada, você fica estressado. Aí é tanta coisa que acontece no seu dia, sabe? o dia não rende, né? Não rende, você tá em guerra consigo mesma. E às vezes a pessoa não para um minuto para entender que ela está em uma batalha espiritual. Exatamente. Então, assim, eu percebi que assim, o tempo que eu perdi acordada, chorando, lamentando, questionando a Deus pelaquilo que não deu certo, por tudo que me aconteceu, eu estava dando munição para o inimigo. Quando eu aprendi a desarmar o inimigo, foi onde eu comecei a orar. E eu comecei, aqui você não tem mais acesso. A minha família não te pertence mais. Quando ele vinha tentar trazer o meu passado, o que aconteceu com a minha família à tona, eu comecei a declarar no mundo espiritual. Uhum. Passou. Tudo na vida passa, as coisas boas passam, as ruins também. Isso. O meu coração não é mais terreno baldio. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. E eu comecei a preencher todo aquele vazio que eu tinha através do Espírito Santo de Com Deus. palavras positivas, né? Exatamente. É muito importante a gente declarar dentro da nossa Isso. casa. A Abrir a minha boca. família é de Deus. Os meus filhos é de Deus. A gente tem o hábito de falar assim: ah, esse menino parece com fulano. Ah, esse menino tem Há um jeito de ciclano. comparações, Isso a gente traz maldição hereditária maldições. para nossa família, sabe? Quando meus irmãos morreram, que aí as pessoas começaram a olhar para meus filhos e falaram assim: nossa, mas o seu filho parece com o seu irmão, né? Nossa, como ele lembra o seu irmão, né? Olha o jeitinho dele. Eu falei: eu repreendo em nome de Jesus. Porque meu irmão, ele teve a história dele, entendeu? O meu filho, ele tem uma identidade. Então, Você assim, falava isso para as para as pessoas ouvir? pessoas, para as pessoas, eu É. falava assim, eu não aceito isso. Sabe? Porque a nossa palavra, missionária Zilda, tem muito poder. Sim. Tem muito poder no mundo espiritual, sabe? E quando eu aprendi que o poder da nossa voz surge grande efeito na terra, quando a gente tem um Espírito Santo de Deus na nossa vida, não fica maldição de Não pé. podemos aceitar Não qualquer pessoa. aceitar. Às Não. vezes, algumas pessoas, pastora Lu, pode achar assim, nossa, mas que tanta seriedade, que tanta. Às vezes, até falta de educação, vai dizer assim, quando você repreende uma fala negativa. Mas é porque essa pessoa não tem noção do que a maldição pode entrar através daquela Exatamente. palavra que você não repreendeu porque você quis, né? No caso, eu quis ser educada, não quis falar, em nome de Jesus, isso aí não, meu filho não é isso. Aí é por Exatamente. ali, o inimigo vai tendo acesso, vai criando ali Isso. Não, ela aceitou, então pode ser que. Para a pessoa em si, ela não tem esse entendimento, ela não tem esse conhecimento. Então, o interessante é você não aceitar as vozes, as Exatamente. comparações, repreender. Repreender Sempre. sempre. Sempre, porque assim, ele é um espírito. Certo. Então, se você exorta ele e aceita ele, ele vai criando espaço. Porque ele vai olhar para a criança e falar assim: ah, então Lembra é aqui que eu o vou irmão. investir. É. Entendeu? E sem a gente perceber, existem demônios mirins, Sim. né? Uhum. Que começam a trabalhar Desde pequenininho. desde pequenininho. Né? As crianças. Entendeu? Então, quando eu declarei no mundo espiritual, e declaro todos os dias, né? Todos os dias eu oro na minha casa, eu oro pelos meus filhos. Uhum. Até mesmo antes dos meus filhos ir para a escola, eu falo: vem aqui, Isso, isso. que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, guarda a sua entrada e a tua saída para todo sempre. Sabe? E eu comecei a entender que o mundo espiritual, ele existe. E assim, não dá para lutar com as nossas armas. Não dá para lutar do nosso jeito. Você disse um pouquinho antes, Lu, de nós começarmos aqui, né, o podcast,
Você disse que lá no meio das entidades, eles lêem a Bíblia. Sim. Eles conhecem a palavra de Sim, Deus. sim. E eu fico um pouco indignada com tudo isso, que nós abrimos a boca dizendo nós somos cristãos, mas muitas vezes nós não usamos essa ferramenta poderosa que está na nossa mão, que é a palavra de Deus, e deixamos de lado. Se o mundo espiritual é real, se não, ele é real, o inimigo ele não tem pressa para destruir. Ele é um ser organizado. Enquanto você estava contando essa visão, eu entendi ali a organização deles, saindo, né, por etapa. Cada um tinha um número e cada um tinha uma palavra, uma frase. Sim. E eles iam para as pessoas certas, na ordem. E por que que nós, né, que falamos assim, somos filhos do Deus vivo, poderoso, que controla o céu e a terra, achamos que Deus ele é obrigado a fazer tudo por nós e nós ficar aqui esperando Deus fazer? Será que é isso que tem dado essa paralisia espiritual, no mundo espiritual, na vida de muitas pessoas? Exatamente, porque assim, o inimigo, tudo que ele quer é bagunçar a nossa mente, desordenar os nossos Ele tem pensamentos. conseguido? Em muitos casos, sim. Uhum. Em muitos casos, sim. Por quê? Eu vim para quebrar protocolo. Glória a Tá? Deus. A religiosidade, ela tem atrapalhado o mundo, muito o nosso mundo, a nossa geração, Uhum. né? Porque assim, as pessoas elas se apegam muito à religiosidade, não à palavra, né? Então assim, tudo que as pessoas falam, elas acatam, mas o que a Bíblia diz, elas descartam, né? Então assim, que nem eu falo, o inimigo ele é imitador de Cristo, né? Por que que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz? Porque quando Deus fala, até o inimigo obedece a sua voz, Se submete a ele, se né? submete a ele. Uhum. E às vezes Deus dá uma direção pra gente e a gente toma outro caminho, né? Quando Deus fala assim, ó, a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que agem nas hostes da maldade espiritual. Uhum. Deus está dizendo, sai do raso e vem viver a profundidade da palavra. E às vezes a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, a gente só vai para a igreja, só absorve aquilo que o homem fala pra gente, né? E eu posso pegar a palavra de Deus aqui agora, missionária Zilda, Uhum. e usar para meu benefício. Eu posso pegar um versículo isolado aqui e ministrar o que eu quero. Uhum. Uhum. E às vezes a gente só lê um versículo e não lê o contexto. A Bíblia é feita de texto e de contexto. A gente precisa aprender a respeitar vírgula, parágrafo e ponto, né? Então, por conta disso, a gente abre uma legalidade muito grande no mundo espiritual. E aonde o inimigo ele ganha força. O inimigo não tem medo de quem prega. Uhum. Uhum. Ele não tem medo de quem louva. Ele não tem medo de quem ora. Isso foi algo que Deus me revelou. A gente tem mania de dizer, o inimigo não tem medo de quem prega, não tem medo de quem louva, ele tem medo de quem ora. Só de contrapartida, a gente ora agora e erra daqui a pouco. E a gente acha que só porque a gente orou de manhã não precisa orar mais. Pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, assim, quando eu digo que ele não tem medo de quem ora, por quê? Ele não tem medo de quem prega, ele não tem medo de quem louva, ele não tem medo de quem ora. O inimigo tem medo de quem renuncia. A renúncia que faz o inimigo correr. E a Bíblia é muito categórica e ela dá respaldo para isso, porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então assim, por que que ele luta tanto para a gente não orar? Porque ele sabe que a oração ela move a mão de Deus. Você pode ver que a gente falando aqui da palavra, né? Eu vou até acrescentar algo aqui. Lá em Daniel, quando diz que Daniel fez uma campanha de 21 dias, né? Quando Deus mandou o anjo trazer a resposta para Daniel, o anjo ficou paralisado pelo rei da Pérsia, no mundo espiritual, né? Mas Deus desce no ambiente onde Daniel está e olha o que Deus fala para Daniel. Daniel, homem muito valoroso, a quem eu tanto amo. Desde o primeiro dia que tu oraste a mim, aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras. E eu, Senhor teu Deus, vim por causa das tuas palavras. Ou seja, o anjo ficou parado, mas a oração subiu. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Glória a Deus. Você está entendendo? Então, assim, o inimigo ele vai lutar muito, porque a nossa libertação vai vir através da oração. Sem oração não tem
Como sem essa oração. libertação? E às vezes a gente tem mania de achar que a libertação vem só porque as pessoas orou pela minha Não. vida, e aí eu já estou liberto, já declarou a libertação na minha vida e ponto final. Não. A gente precisa aprender a orar e a agir, porque a renúncia ela é nossa. Uhum. A oração a gente entrega a Deus, e tudo aquilo que a gente entrega para Deus, o altar não toma, ele devolve. Né? Só que para Deus entregar para a gente a nossa libertação, a gente precisa estar preparado para receber. Existem vitórias que a gente não recebe da mão de Deus porque a gente ainda não está preparado. Quando eu entendi tudo isso, foi quando eu comecei a dar os primeiros passos para o caminho da libertação. Porque o inimigo vinha e eu resistia. Ele colocava o prato e eu rejeitava. Ele abria a porta e eu fechava. Mas sozinha a gente faz isso? Não. Não. Nunca, né? Nunca. Se a gente não convidar Deus para nossas guerras, se a gente não pedir orientação de Deus, orar, porque a gente tem o hábito de sair orando por tudo. Ah, meu Deus, vamos supor, meu Deus, liberta o meu filho. Tá, mas qual é o problema dele? Às vezes a gente erramos porque a gente quer poldar uma árvore e o veneno às vezes não tá na folha, tá na raiz. Toda maldição ela tem uma raiz. E se a gente não cortar o mal pela raiz, você vai poldar agora e vai crescer amanhã. Uhum. Entendeu? E foi quando eu tomei aquela decisão de fazer aquela oração no cemitério, ali eu senti que toda maldição foi quebrada ali. Glória a Deus. No momento da minha dor, no momento da minha vulnerabilidade, foi onde o poder de Deus se aperfeiçoou na minha vida. Eu saí daquele cemitério, missionária Zilda, com outro pensamento. Eu costumo dizer que o que aconteceu ali foi uma metanoia. Metanoia. Uma metanoia. Não queria mais se suicidar. Não. Porque você sai do banheiro dizendo que quando Ouvi acabasse, a voz, né, isso. tudo aquilo ali, a voz que Isso. falava ao teu ouvido, você ia se matar. Isso. E ele tentou, mesmo com tudo isso, porque assim, esse é uma coisa que ele, vamos se dizer que ele não Ele é desiste, insistente, né? é de destruir o povo de Deus. Porque ele sabe, eu não posso bater de frente com Deus, né? Mas eu posso mexer na sua criatura, porque ele mexendo na criatura, automaticamente ele está mexendo no Criador. Como um pai vai ver um filho apanhar e não vai fazer nada? É. Não tem como. Então, tem lutas que é diretamente e outras que são indiretamente. Às vezes, a gente está na presença de Deus, nem às vezes, né, está ouvindo essa mensagem, você fala assim, mas eu estou liberta. Né? Eu já sirvo a Deus há tantos anos, eu estou liberta. Mas ele sabe que com você ele não pode mais. Aonde ele vai atingir? A família. Os filhos, A família, né? porque quem tiver vulnerável é quem ele vai usar. O inimigo ele vai usar o que ele tem na mão. Se ele tiver o esposo na mão, ele vai usar o esposo contra a esposa. Se ele tiver o filho, ele vai usar o filho contra a mãe. E às vezes a gente olha para as pessoas, queremos discutir com ela, queremos, sabe, lutar com elas como se elas tivessem culpa daquilo que está acontecendo, mas na verdade é um mundo espiritual que existe, né? São seres e seres trabalhando contra a sua vida, contra a sua casa. São legiões e principados e potestades que você não vê ele, mas se Deus abrir a nossa visão espiritual aqui agora, ao nosso redor tem os anjos do Senhor, Sim. que ele já declarou e deu ordem ao nosso respeito. Mas ao nosso derredor tem legiões de demônios lutando para parar o podcast Resgatando Vida. Mas quando Deus libera a palavra, quando Deus está na linha de frente, quem rege a guerra não é o homem, é Deus. Glória a Deus. É Deus que rege, entendeu? E aí, às vezes, a família olha e fala, essa pessoa não presta, fulano não tem jeito, eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Você precisa ainda fazer mais alguma coisa, que é entender que a oração... Mas, pastor, eu não tenho força para orar, então ore para que Deus te dê força para orar. Eu digo sempre, ora mesmo sem ter força. Porque é nesse momento que vem assim o sono, isso é normal para qualquer um. Sim, Você dobra o joelho e vem o sono, tudo aquilo que você era para resolver durante o dia que não resolveu, vem naquele momento na sua mente, vem, nossa, eu tinha que fazer, e vai desviando o seu momento com Deus. Exatamente. Então, até para nós orarmos, nós enfrentamos grandes lutas e guerra. Grandes lutas. E a gente vive isso, né? Todos os dias, irmã. Todos os dias. Eu digo que eu não oro porque eu gosto de orar. Não, eu oro porque eu sou obrigada a orar.
Porque se eu não orar, eu peco, e se eu pecar é porque eu não orei. Então nós temos que ter uma vida de oração. E não é de vez em quando, é constantemente, como o Tiago diz, orar sem cessar. Sem É aonde cessar. você estiver, trabalhando, aonde estiver, dirigindo, dentro de casa, é com a sua mente ali com Cristo. Porque o inimigo, ele não economiza, não. Qualquer brechinha que ele encontrar, ele vai querer entrar. E ele entra assim. Esses dias, a semana passada, eu estava em uma conversa, e a conversa era essa. O inimigo entra na mente de crente? Entra. Entra. Entra, se não Se não, vigiarmos, se der lugar, ele vai entrar. Porque, irmã, então, a palavra-chave é oração? Não, a palavra-chave é vigiar. Porque você pode ter uma vida de oração todos os dias. E não adianta falar, eu oro 3 horas, eu oro 4 horas. Isso não quer dizer muita coisa. É interessante. Mas se você não vigiar, exatamente. aquelas 3 horas que passou ali orando não valeu nada. Porque ele sabe quem somos. O inimigo, Exatamente. ele também nos estuda por fora. Ele não sabe o que está dentro do nosso coração, o que está na nossa mente, que ele não tem esse poder. A Bíblia diz que se ele pudesse, é que ele não pode, né, pastora? Se ele Graças a pudesse, Deus. ele nos engoliria Vivo. vivos. Olha o ódio que ele tem. Por isso que ele não pode com a igreja do Senhor. Ele não pode com as nossas vidas, né? Exatamente. E assim, o inimigo, na verdade, ele não quer matar comigo e com você. Você sabia disso? Ele não quer. Ele quer matar com a presença que a gente carrega. Isso mesmo. Porque ele sabe, tirando a presença, não sobra nada. Acabou. Acabou. E a gente tem muito hábito de dizer assim, o inimigo não tem medo de quem prega, o inimigo não tem medo de quem canta, ele tem medo de quem ora, ele não tem medo de quem ora. Tem medo de quem tem unção. E outra coisa, ele não vai te atacar no dia da tua força, tá? Ele não vai vir no dia que você tá orando, não. Ele não vai vir no dia do teu jejum, não. Ele vai vir no dia da tua fraqueza. Porque a Bíblia diz que todos nós temos o dia mau. É nesse dia mau que ele vai vir. E se a gente não tiver uma reserva com Deus, se a gente não tiver uma vida constante de A oração, gente cai. entendeu? Para que a necessidade de orar todos os dias, mesmo que eu não estou vivenciando em guerra? Porque quando a gente ora, a gente ajunta depósito com Deus, né? E a oração ela é como um cartão de crédito. Se você tiver débito, na hora que ele chegar, vai cantar na hora, Uau. né? Mas se você tiver em dívida, como é que vai fazer? Como é que acontece? Vendo todo esse seu testemunho, essa história de uma menina que nasce dentro dessa casa, com todas essas dores, né, que o inimigo ali usando, abusando, cirandando mesmo, né? Com os abusos que você teve, com essas crises de identidade, que teve uma hora que você não queria mais saber de casamento, né? De casamento, Isso. porque você ficava ali em cima, mas você já tinha os filhos. E o inimigo, o seu processo foi muito doloroso, né? Você foi para as drogas, você ficou na FEBEM também, foi presa. Sim. Todo esse tumulto de coisa, quantas coisas ruins entrou dentro de você. Então, todo esse processo de libertação durou quanto tempo? Quanto tempo você buscando, orando? Tudo bem que teve alguns momentos que você oscilou, você voltou, até que o inimigo pôs você para fora, né? Que ele não conseguia descer ali, porque a sua presença, na verdade não era você, era quem já estava dentro de você. Porque quando a luz, né, pastor, Jesus Cristo entra, o inimigo ele não consegue ficar perto. E quanto tempo durou, pastora Lu, essa libertação, essa busca que você resolveu, eu sei que foi até recente, né, 2025, 24, que você decide contar o seu testemunho, mas não foi agora que você foi totalmente liberta. Não, já tem um tempo, né? Uhum. Tem um tempo. Na verdade, assim, eu estava me preparando muito no mundo espiritual, porque é muito sério isso aqui, né? Então, assim, eu estava me preparando, passando pelo processo da libertação, né? Porque, assim, o tempo de igreja não define ninguém, Sim. né? A gente só é cristão quando a gente se relaciona com Deus, né? Foi quando eu comecei a buscar a profundidade nesse relacionamento, né? É como um casal. Ninguém se torna íntimo da noite pro dia, Sim. não é verdade? Então, assim, quanto mais perto de você, mais eu vou te conhecer. Mais intimidade, mais relacionamento a gente vai ter, né? E quando eu comecei a buscar nesse sentido, já tem um tempo, graças a Deus, que estou na presença do Senhor, né? Mas assim, nesse sentido de ter essa profundidade com Deus, né? Passar por toda essa libertação com Deus, foi a palavra-chave que eu peguei e
coloquei em prática foi resistir. A palavra resistência. Tem coisas que a gente vai passar que a gente precisa adquirir resiliência. Sim. E tem coisas que a gente vai passar que a gente precisa usar a palavra resistência, né? Foi aonde Deus começou a transformar o meu ser, né? Foi onde eu comecei a libertar aquelas raízes que ainda existiam dentro de mim, que nem eu conhecia, né? Porque a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Mas Deus conhece a árvore pelas suas raízes, né? Então, quanto mais profundidade a gente tem com Deus, mais Deus tem o poder de nos libertar. Glória a Deus. Porque a gente carrega do nosso passado folhas, galho nas nossas costas, que pesam. E às vezes a gente precisa ter um tempo não só para regar as raízes, mas para poldar. E foi aonde tudo que eu vivi, tudo que eu passei, diante de tudo o que aconteceu, eu sentei para falar com Deus. Eu sentei, eu tive uma conversa com Deus. Como foi essa sabe? conversa com Deus? A gente tem o hábito de orar a Deus, assim, né? Aquela oração robótica, aquela oração repetitiva. Eu sentei com Deus como eu estou sentada aqui com você, dentro do meu quarto, numa de umas crises que eu tive, tá? Eu tive uma depressão muito grande, silenciosa. É algo que eu ocultava até na frente das pessoas, mostrava que estava bem, agia como uma pessoa comum, mas como se fechasse as cortinas, o mundo desabava sobre a minha cabeça. Sabe? Porque a gente tem o hábito muito de se preocupar com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta. A gente mostra para as pessoas que a gente está bem, sorri, brinca, mas a nossa realidade, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. É quando as cortinas se fecham, né? E eu me lembro que teve um período da minha vida que o inimigo, ele se revelou para mim, né? Dentro do meu quarto, em uma das crises que eu tive, de porta fechada. E ali, quando ele começou a querer, a induzir, né, o plano dele na minha vida, eu repreendi, levantei e eu repreendi, coloquei um louvor dentro do meu quarto, peguei minha Bíblia sentada no chão e eu falei para Deus assim, Senhor, senta aqui comigo. Nós precisamos conversar. Então, tudo aquilo que eu tinha hábito de falar para os meus amigos, eu decidi falar para Deus até um pouco mais. Porque com o homem a gente limita, né? Tem coisas que, por mais que a gente tenha uma pessoa confidente, uma pessoa da nossa confiança, a gente fala algumas coisas, mas tem coisas que a gente sabe que isso aqui eu não posso falar. Nesse sentido aqui eu não posso entrar, né? E aí eu abri o meu coração para Deus. Eu conversei, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, olha, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu estou numa guerra comigo mesmo. A sociedade não sabe. O sistema não sabe. O meu pastor não sabe. As minhas irmãs não sabem. Mas o Senhor sabe que eu estou em ponto de enlouquecer. Tem uma dor dentro da minha alma, tem um grito que eu não posso gritar para ninguém. Porque se eu gritar, as agendas vão se fechar. As oportunidades não virão. Eu estou cansada de subir no altar, sabe? Curar dor de pessoas, sendo que eu estou sangrando, sabe? Porque eu estava chegando num ponto na minha vida que aquilo estava me sobrecarregando tanto que lá fora eu tratava todo mundo bem, mas dentro da minha casa eu comecei a maltratar os meus filhos. Sabe? Eu comecei a sobrecarregar os meus filhos, assim, sabe? Eu sorria lá fora, eu interagia com todo mundo, mas quando eu olhava para meus filhos, eu tratava eles mal. Ai, sai daqui, eu não queria ver eles. Eu me trancava dentro do quarto, né? E aí foi onde Deus me ensinou que o primeiro evangelho, ele não tá dentro da igreja, ele tá dentro da nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa família, sabe? E eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero enfrentar a guerra que tá lá fora, mas aqui dentro eu quero paz. Porque lá fora eu sou missionária, mas aqui dentro eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha. Então eu preciso dessa libertação. Eu não vou orar não vou pedir oração para o meu pastor. Eu não vou abrir a minha vida para ninguém, sabe? E foi aonde eu tive uma conversa desse tipo com Deus, né? Contei tudo para Deus, chorei bastante, sabe? E aquele dia foi aonde eu aprendi que eu estava num deserto muito grande. E Deus ministrou no meu coração essa palavra de Isaías 35, versículo 1, que no deserto também nasce flores. Glória a Deus. Aquele dia eu renasci das cinzas. Você confessou para Deus. Você colocou para fora. Coloquei para fora. Você deu nome para os erros e pecados. Exatamente. Eu falei para Deus, eu abro mão do meu eu.
Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente acaba deixando o nosso eu falar pela gente. Sim. E o nosso eu, Uhum. ele se preocupa com a reputação. É. O nosso eu se preocupa com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Sabe? O nosso eu se preocupa com a religiosidade. Só que eu não sou o que por fora demonstrava. Por dentro a minha alma estava destruída, né? Isso acontece, né, Lu, com muitas Muito, pessoas. muito, muito. Muitas E é pessoas. muito importante a gente conversar com Deus e É. contar para Deus. Pecado tem nome. Uhum. Não é só pedir perdão para Deus, mas o que foi mesmo que eu fiz? E eu comecei a falar para Deus: eu errei aqui, eu errei ali, eu cometi coisas que não deveria, eu falei coisas que não deveria, eu fiz coisas que não deveria. E ali eu comecei a fechar as janelas da vida. As janelas que o inimigo tinha acesso, que ele olhava e me apontava, comecei a fechar as janelas da vida. Comecei a fechar as portas para ele no mundo espiritual. Uhum. Falei: Jesus, eu preciso de uma segurança, eu preciso de proteção, eu preciso, sabe, de estabilidade nesse deserto. Uhum. Eu preciso construir paredes. E foi aonde Deus falou assim: agora você entendeu o propósito de tudo isso. Que enquanto você ficar voltando no seu passado, se remetendo ao seu passado, perguntando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, você nunca vai conseguir se levantar. Agora, quando você entender que você não é o que te aconteceu, né, as coisas começam a fluir no mundo espiritual. Que você veio para cá, mas você passou por tudo isso, mas que Deus tem um propósito na sua vida, que o propósito de Deus, ele é maior do que os nossos. Isaías vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os nossos. O caminho de Deus é maior do que os nossos. Às vezes, você pode estar preso às coisas que aconteceu no seu passado. E às vezes a gente quer sangrar em cima de pessoas que não nos cortaram, Uhum. né? Que é o que eu estava fazendo. Eu estava querendo sobrecarregar os meus filhos. Lá fora eu ria, brincava, mas chegava dentro de casa, eu não tinha paciência com eles. Eu não queria eles perto de mim, sabe? Então eu estava vivendo uma vida de aparência. E eu falei para Deus: não, isso aqui tem que mudar. Esse ciclo tem que ser quebrado e não é pela metade, é por completo. E foi onde eu comecei a unir os meus filhos, a buscar a palavra, a viver a palavra. Comecei a cortar acessos, comecei a bloquear pessoas, sabe? Porque o Você inimigo, fez ele vai isso? usar pessoas que estão à sua volta Uhum. para querer te remeter ao teu passado, para querer lançar na tua cara: ah, mas quem ela pensa que ela é? Ah, mas se agora quer ser santa, agora tá indo para a igreja, quer ser, mas tem um passado sujo. Tá. Mas se você só chegou aqui por conta do teu passado, eu só estou aqui por conta do meu passado. Se não fosse o meu passado, eu não estaria aqui na sua mesa hoje, no podcast Resgatando Não Valores. tinha testemunho, Não né? tinha testemunho, Uhum. sabe? E eu sei que gerar testemunho dói, Dói. mas até na nossa dor Deus tem um propósito. Glória a Deus. Sabe, esse dia Deus estava ministrando algo no meu coração, né? Você vai num mercado, missionária Zilda, você percebe que a azeitona, ela tem um valor muito inferior ao azeite. Sim. Mas é a azeitona que dá sabor ao azeite, né? E através de como? Quando ela é esmagada. Uhum. Quanto mais menos da gente, mais dele. Deus não usa quem não tem passado. Deus não levanta quem não tem testemunho. Entendeu? Porque quando a gente está no processo, é menos da gente, mais dele. Sim. Né? Deus, ele permite o processo acontecer na nossa vida que nos quebra todinho. Mas inteiro ou quebrado, nós somos vasos na mão de Deus. Inteiro ou quebrado, quem nos usa é Ele. Não é sobre as nossas estabilidade. Não é sobre nós. É sobre a palavra, é sobre Ele. Então, quanto mais provado, mais usado. Glória a Deus. E foi onde eu entendi que eu precisava ter passado por tudo aquilo para me tornar quem eu sou hoje, para falar com tanta propriedade sobre esse assunto, Uhum. né? Hoje eu ministro na vida das pessoas aquilo que aconteceu na minha vida. Você vai dar o que você tem, o que você não tem? Não, não tem como, né? Ninguém dá o que não tem. Não existe. Então eu precisava receber. É. João capítulo 3 diz que o homem nada tem se não for o Senhor que o der, Exatamente. né? Uhum. Então assim, eu recebo de Deus Transfere. e eu não sou uma pessoa egoísta. Eu transfiro. Isso. Porque tem gente que só recebe e só quer para ela, né? Guarda nela. Né? E eu falo, aquilo que foi bom na minha vida, aquilo que me acrescentou, eu quero transmitir para a vida de outras pessoas. Se a palavra me transformou, me renovou, me trouxe até aqui, ela pode trazer você também. É verdade. Talvez você esteja aí hoje ouvindo o meu testemunho, né? Ouvindo um pouquinho da nossa conversa, da nossa história. Mas enquanto você ouve esse testemunho, Deus se faz presente dentro da tua casa.
Talvez tudo que você precisava era que Deus abrisse os seus olhos espirituais. Porque quando você entender isso aqui, que você colocar isso aqui em prática e levantar do chão, e entender que você não é o que te aconteceu, que essa família tem Deus e tem dono, Glória a o mundo Deus. espiritual perde a força. Um posicionamento gera um grande propósito dentro da nossa família. Se prender ao passado, sangrar em cima de pessoas que não nos cortaram, não vai resolver o nosso problema. Você precisa se levantar desse chão. Pastora, mas a minha guerra é muito grande. Ela só é grande enquanto você estiver lutando sozinho. Porque quando você colocar Deus à frente da sua guerra, você vai perceber que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve Glória a na sua Deus. vida. E eu quero declarar para você que está ouvindo esse Em testemunho, nome de em nome Jesus. do Senhor Jesus Cristo, que essa casa, que essa família, que você não é obra do acaso. Você não veio para este mundo de paraquedas. Você não caiu aqui por cair, né? Você está aqui até hoje porque Deus tem te sustentado. Deus tem uma promessa com a tua casa, Deus tem uma promessa com a tua família. E aonde a vida há esperança. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, por mais difícil que seja a situação, existe um Deus no céu mais interessado sobre a tua história. A sociedade pode te rejeitar. O sistema pode te rejeitar. Mas existe um Deus que não te rejeita. E eu costumo dizer, missionária Zilda, que aquilo que o sistema rejeita, Deus recicla. Glória a Deus. Porque aquilo que não presta para o homem É. é útil para Deus. Eu costumo dizer que todo pregador tem um passado e todo traficante tem um futuro. Uhum. E cabe Deus fazer acontecer. Só que Deus, ele não invade. Ele pede licença. Se você receber hoje essa palavra na tua casa, se você receber Jesus, abre a porta para Jesus e fala para ele: entra, mestre, e faz o que precisa ser feito, sabe? Tira tuas mãos e permita que Deus coloque as mãos dele. Você vai ver como as coisas vão acontecer naturalmente. Você não vai precisar se cortar, você não vai precisar se mutilar, você não vai precisar querer matar, tirar a sua vida para aliviar a sua dor. Isso é engano, Sim. espírito do engano. O diabo está aí para isso, para querer nos enganar, fazendo com que a gente tire a nossa vida, acreditando que se a gente morrer hoje, a nossa dor vai ser menos, mas é mentira. Ele quer te levar para uma condenação eterna. Ele quer que você acredite que você bebendo, você fazendo, acontecendo, vai aliviar a sua dor. Mas, na verdade, é mentira. E eu falo isso com muita propriedade, porque hoje eu não bebo, hoje eu não fumo. Hoje, graças Glória a a Deus, eu estou Deus. liberta. Então, assim, a minha alegria não é por conta daquilo que eu bebi. Ah, eu bebi um vinho e estou feliz e estou alegre. O que eu vivo não é momentâneo nem é passageiro. O que eu vivo é real. É E eterno, não tem né? coisa melhor do que a gente estar em paz consigo É. mesmo. Glória a A nossa Deus. alma respirar pelo nariz e soltar pela boca. Ainda que você passe, as pessoas te apontem, mas fulano era isso, fulano fez aquilo, fulano caiu. Tá, caí, mas não estou caída. Errei, mas eu revi os meus conceitos. Estou de pé para a Glória a glória do nome de Deus. Deus. Ele tem te sustentado, né, Lu? Tem segurado nas tuas mãos, tem regido os passos, porque você tem colocado nas mãos do Senhor a sua vida. Você então foi restaurada por dentro e por fora. Glória a Sua Deus. casa, seus filhos, seu Glória a esposo, né, Deus. um homem de Deus, que Deus restaurou seu casamento. Glória a Um Deus. pastor hoje, né, que muito obrigada por ter trazido essa pérola hoje para, com a graça do Espírito Santo, vir aqui abrilhantar no Resgatando Valores. Estou muito feliz e eu ficaria mais 2, 3 horas aqui ouvindo essas palavras que ela é tão calma assim, né, para falar, que dá vontade de ficar ouvindo, né? E eu gostaria que você fizesse uma oração por todos os nossos ouvintes aí, né? Um público considerado, respeitado, e eu louvo a Deus por cada um de vocês existirem. Se não tivesse vocês, não tinha por que nós estarmos aqui contando o testemunho. Testemunho tem sido libertador e transformador na vida de muitas pessoas. A pastora Luciana veio contar aquilo que Jesus fez na vida dela. Se Jesus fez na vida da pastora Lu, né, Lu? Com certeza. Tem pessoas que ele pode não querer fazer? Imagina. É. Não existe ninguém que Deus não possa transformar. A menos né? que a própria pessoa não queira, né? A Só se não libertação. quiser. Porque se quiser, ele está aqui para libertar, para transformar e dar vida e vida com abundância, né? Que testemunho, né? Gente, eu tô aqui
assim, tão cheia da presença de Deus, vendo tudo de pertinho quando eu escuto da boca da Lu, tudo isso que ela passou e tudo que ela está vivenciando e o que está por vir, que é coisa grande, que a Zi já sabe, tá bom? Só que eu não vou falar nada, não. É segredo ainda, né, Lu? Por enquanto é. Ela voltará em outro momento, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que Resgatando Valores ficará com a porta aberta sempre Amém. para você, tá bom? Porque são para poucas pessoas que eu gosto de deixar isso claro e que você entrou aqui no meu coração e quando entra aqui, tá bom, pastor? Não sai Glória a mais, tá? Deus, obrigada. É muito bom quando alguém tem essa sensibilidade do Espírito Santo, né? Eu fui, mas não sou mais. Eu estou aqui, mas eu sei para onde estou indo, né? Então isso é muito gratificante. Nós estamos aqui para somar para o Glória a reino, né? Deus. Não sei se você tem mais alguma coisa do seu testemunho que você queira ainda colocar aqui, porque em seguida eu gostaria que você fizesse uma oração aí para o pessoal, para os nossos irmãos de perto, de longe. Tem gente lá do Japão, dos Estados Unidos, da América do Sul. Essa semana eu recebi uma mensagem muito assim maravilhosa lá da África. Eu precisei colocar ali no tradutor para me entender a língua lá, urubá, e foi uma palavra que ela começou a contar o testemunho dela e que mexeu com o meu coração. E eu quero agradecer de todo o meu coração por todos vocês existirem. Se vocês não estivessem aí, não teria testemunho aqui para nós colocarmos para você também ser edificada. Porque, pastora Lu, todas as vezes que eu sinto aqui para ouvir um testemunho, eu sou ministrada, eu sou edificada no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer, né, mais uma vez por essa oportunidade, né? E quero declarar, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vidas serão alcançadas pelo poder que há na Amém. palavra de Deus, né? Você que está aí na sua casa, nós vamos orar, nós vamos profetizar sobre a sua vida, sobre Glória a a sua casa, Deus. um novo tempo de Deus sobre a tua história, tá? Quero Aleluias. declarar nessa tarde que toda força negativa, toda investida do inimigo Em contra a tua nome de casa, contra a tua Jesus. família, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilha, tá bom? Manda para bastante gente. Assim como você está sendo edificada, vidas precisam ser edificadas, né? E todos nós somos um missionário. Tem 3 maneiras da gente fazer a obra de Deus: indo, orando e contribuindo, né? Uhum. E faça a sua parte, e eu tenho certeza que a próxima pessoa que vai estar sentada nessa cadeira vai ser você. Eu declaro sobre a sua vida que o próximo testemunho que será ouvido será o seu. Tem jeito sim para essa casa, tem jeito sim para esse casamento, tem jeito sim para esse filho. Aonde Jesus chega, há libertação. Aonde Jesus entra, há Glória a transformação. E eu Deus. não estou falando de uma transformação que você olha e vê visibilidade, não. Eu estou falando de uma transformação que, ainda que te custe um processo, ainda que te leve tempo, mas que vai acontecer. E só depende de você. Um posicionamento pode mudar toda a história da tua casa, da tua família. Glória a Em nome de Jesus. Vamos Jesus. orar, pastora Cida. Eu quero agradecer. Vamos orar, amor. Quero Vamos orar. agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Logo mais estamos atravessando aí as terras, né? Assim Deus Ah, permitir, né? Temos novidades aí. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero atribuir a Deus a honra, a glória e o louvor por foi essa ele que nos oportunidade. apresentou, né? E eu digo Glória a que Deus ele Deus. apresenta para unir Com propósitos, né? E os certeza. Tenho o meu carinho, propósitos. meu respeito, viu? Obrigada. O podcast Resgatando Vida, gente, aqui é tão gostoso, né? Não dá nem Muito vontade de ir bom. embora, né? É uma paz, sabe? É uma serenidade muito grande, né? Glória a O seu compromisso com a Deus. palavra, com a verdade, com as vidas. Temos que E ter, isso né, nos faz Miss? desejo de voltar mais vezes, né? Olha que se eu não tivesse gostado, eu não tinha vindo, viu? Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu Obrigada. quero pedir a Deus, vou orar por vocês, mas eu quero orar também pela senhora. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém. Que Deus continue te sustentando nessa obra. Que você avance cada vez mais. E que toda palavra negativa, toda oração ao contrário, em nome de Jesus caia por terra. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua Amém. vida que vai Eu crescer recebo. muito mais. Muito mais vidas serão alcançadas através da sua vida. Você não tem noção, você é uma ponte. Que Deus continue te abençoando cada Amém. vez mais. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todos os mal, viu? Amém. Você é um ser assim indescritível. Eu não tenho dúvidas
que foi o Senhor que te colocou aqui. Amém. E eu tenho certeza que muito mais coisas boas estão por vir, viu? E quero deixar essa palavra. No deserto também nasce flores. Glória a Uma Deus. palavra que eu acordei e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, né? Eu estava lendo de manhã. E eu quero orar para agradecer a todos vocês pelo carinho, cada mensagem, né? Que a gente tem chegado, né? Nas nossas redes sociais. Que Deus continue abençoando a todos. E eu vou orar juntamente com a missionária Zilda, declarando sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Eu convido você a parar esse minutinho para orar comigo. Tá? Faça o seu devocional agora. Larga tudo que você está fazendo na sua casa. Sabe? Apresenta a Deus essa pessoa que tem causado dor. Essa pessoa que tem trazido desconforto para você. Essa pessoa que você olha e você acha que não tem mais jeito para a vida dela. Tem jeito sim. Tá bom? Entre os mortos e feridos, quem fala, quem declara no nome do Senhor Jesus Cristo é uma sobrevivente. Glória em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus amado, Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, eu quero declarar, Senhor, por intermédio da Tua palavra, Jesus Cristo, que esta casa, Senhor, venha ser tomada pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha preencher todo o vazio dentro dessa casa, todo o vazio dentro dessa alma. Visita, Senhor, essa mente, esse coração que tem carregado traumas, dores, perguntas sem resposta, situações mal resolvidas. Em nome de Jesus, Senhor, traga libertação para esta casa. Traga salvação. O sangue de Jesus tem poder para dissipar toda a obra do mal. Seja maldição hereditária, seja palavra de maldição, oração ao contrário, toda obra maligna, satânica e diabólica, em nome do Senhor Jesus Cristo venha ser quebrado, que o Senhor possa cobrir esta casa, essa família com teu sangue, trazendo libertação de alma, libertação na mente. Senhor, venha realizar uma metanoia na vida dessa pessoa, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de caráter, que ela venha entender que tudo que aconteceu na vida dela, Deus tem um propósito, Senhor. Faça, Senhor, acontecer na vida dela como o Senhor fez na minha. E que toda a força do mal venha ser quebrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz venha reinar dentro dessa casa. Que a libertação dentro dessa casa. A libertação nesta família. Aleluia. Venha haver transformação, Senhor. E que aonde habitou o pecado venha superambular a graça. Pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro que o próximo testemunho, a próxima pessoa a ser ouvida será a sua. Você não é o que te aconteceu. Em nome de Jesus eu declaro que as bênçãos do Senhor te alcançarão, correrão atrás de ti. Em nome de Jesus eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que oração objetiva, poderosa. Comece a celebrar em nome de Jesus. Comece a ver o que você não via há muito tempo, alegria, paz entrando na sua casa, na sua vida, transformando, limpando toda a sujeira, tirando toda a imundícia e a graça entrando, o desejo de buscar a Deus, o desejo de abrir a Bíblia e não ler como ler um jornal. Lê, estuda, busca conhecer, se aproximar de Jesus Cristo. Se Jesus fez na minha vida, se Jesus fez na vida da pastora Lu, ele pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Não existe nada que esse Deus não possa fazer. A menos que você não queira que ele faça, porque ele é muito educado. Pensa num Deus que é finíssimo, glória educadíssimo. Ele só entra onde ele é bem-vindo, aonde ele é aceito. Aí ele entra fazendo isso, mudando. Uma menina desenganada pela sociedade, sem credibilidade nenhuma, e hoje respeitada pela presença que carrega nela. E que presença é essa? O sangue do Cordeiro que desceu, e desceu limpando, purificando, lavando, e sabe o que ela está fazendo hoje? Carimbando na vida de pessoas essa graça, essa presença, que vem de graça do céu para todas as nossas vidas. Muito obrigada, pastora Luciana. Obrigada. Uma amiga, tá bom? Obrigada, fiquei assim, feliz. Ela conseguiu fazer eu chorar. Com a sinceridade, né? Assim, não é fácil chorar assim, não. Mas existe aqui uma comunhão, uma sinceridade, né? E assim, desculpa, filho. É recíproco, né? O que o Senhor nos apresentou, eu a mim, ela também.
E eu estou muito feliz, muito honrada com o pastor esposo, um homem de Deus. Qualquer dia é ele que eu coloco ali naquela cadeira para contar também um grande testemunho de um homem que conheceu a Jesus e que Deus deu esse ministério poderoso na mão dele. Obrigado ao meu diretor, Luiz Felipe, meu filho, que fica aqui controlando a Mames com muita paciência. Hoje estou um pouco gripadinha, precisei parar várias vezes e ele teve essa paciência. Obrigada de todo o meu coração, Lu. Amém. Obrigada. Eu quero que você mande um beijo especial para o pessoal lá da Vitória da Conquista Bahia, a Alana, a Ana Paula, pastor Jefferson. Amém. Aqui deixo o meu carinho, a minha gratidão, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E se Deus quiser, logo, logo aí tem novidade chegando aí. Para a glória de Deus. Eu quero também deixar aqui a minha gratidão ao meu esposo, né? Poxa, nem falei dele. Pastor Edson, grande homem de Deus, provedor da minha casa, exemplo de vida, exemplo de homem, né? Quero louvar a Deus pela família que Deus me deu. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela minha amiga Érica. Hoje ela não pôde estar com a gente aqui, né? Ela vai ministrar hoje, né? Por isso que ela não está bem aqui. Compromissada, né? Um beijo a ela também. Deus também. abençoe ela grandemente, que foi um canal de bênção para nós estarmos aqui, foi, né? Foi ela que nos linkou, nos apresentou. Exatamente. E eu quero agradecer todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, em especial a sua vida, viu? Eu saí daqui já levando um pedacinho de você para São Paulo. Coisa boa. Deus é maravilhoso. Ele coisa faz boa isso. É quando Deus nos dá pessoas, né? Eu costumo dizer que quando Deus ele quer nos abençoar, ele abre porta. Mas quando ele quer nos ensinar, ele nos dá pessoa. Uau. Né? Tô saindo daqui levando um grande aprendizado. Glória a Deus. Viu? Por fora você parece pequenininha, mas você é muito gigante, viu? É a graça do Eterno. Que Jesus continue te sustentando. Amém. É tão gostoso, né? Conversar muito bom. com nós. É uma conversa, assim, gente, muito produtiva. Tô saindo daqui muito feliz. Tenho certeza, não tenho dúvida que tudo isso aqui, ó, é a mão de Deus em cada detalhe. Já estava escrito, né? Estava escrito. Já estava escrito. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais aqui, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, Bahia, Vitória da Conquista. Tô chegando aí, Lana, se Deus quiser. Deus honre você, o pastor, pastora Paula, todos vocês. Deixo meu carinho aqui, a minha gratidão, viu? Prazer imenso estar participando mais uma vez. Quando eu cheguei lá, eles já conheciam o seu testemunho. Isso para mim é muito prazeroso, sabendo que Deus que assopra. A gente não precisa arrumar jeitinho, não. O que esse Cristo é Ele quem faz. Quando nós entregamos algo na mão do Pai, descansa. Entregue e descansa o coração, que Ele se responsabiliza por tudo. E Deus tem feito isso. E a minha maior alegria, meu prazer é ver Deus fazer exatamente isso que está fazendo com a pastora aqui, Luciana, levando ela para longe. E será o começo de uma grande jornada, tão nova, cheia de energia. Ai, Deus tem muito aí para fazer. Amém. Muito obrigada. Estou com saudade, tá bom? 3 horinhas, rapidinho, minha amiga. Nada que... Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nesta tarde, ou talvez nessa madrugada, de noite, de manhã, não sei que horas que você está nos vendo, nos assistindo, mas eu estou muito feliz. Que Deus continue abençoando a sua vida também, a sua casa, seu trabalho, tudo que você pôr a mão seja abençoado. Se eu fosse você, eu aceitava Jesus, entregava a sua vida nas mãos dele, confia nele e tudo ele fará, tá bom? Escreva aí nos comentários, eu quero esse Cristo. Ah, mas eu já conheço porque a minha bisa, a minha avó, a minha mãe, não. Você precisa de ter uma experiência com Deus, entregar, andar, ler a Bíblia, orar, buscar Ele, que Ele vai estar bem pertinho de você. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Mas um pouquinho antes, eu estava esquecendo, se a pastora não autorizar, eu colocarei as suas redes sociais, seu Instagram. Você tem Instagram? Sim. Pode falar? Quer deixar pode, aqui? Pode falar. Tá, Instagram, né? @pr.luciana_silva. Você responde lá, né, amor? Respondo lá. Se quiser me convidar, né, para ir na igreja, contar o testemunho, né, ministrar a palavra, estamos aqui para avançar para o reino. Eu gosto de perguntar, porque se as pessoas forem lá e você não responder, eles voltam para mim, tá? Não, aí eles voltam falando assim, missionária, você falou que ela responde, só que eles printam. E eles mandam para mim, olha, mandei tal dia, não respondeu até hoje. Então ela responde lá no direct, chama ela é uma pessoa que a gente foi buscar entender direitinho esse processo, essa libertação, aconteceu de fato, aconteceu, e é uma mulher pronta para ministrar a palavra, domina. Qualquer dia a gente vai fazer uma mesa com qualidade aqui, abrindo a Bíblia aí,
colocando, aplicando ela na vida de todos vocês, tá bom? Então convido a pastora Luciana para ministrar na sua igreja. Ela vai com muito prazer e carinho, levando não só o testemunho, mas a palavra de Deus, que é só a palavra que tem o poder de libertar e transformar. O testemunho edifica, mas a palavra nos purifica. Um beijo grande a todos vocês. Querendo o Senhor, eu voltarei a qualquer momento com mais um testemunho. Recebam todos aí o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor.